Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Saúdo todos que estão vendo a transmissão deste culto online. E nesse momento nós vamos fazer uma oração apresentando a nossa vida diante do Senhor, pedindo que Ele derrame sobre nós a sua graça especial nesse domingo e também essa mensagem que vai ser gravada pelo Ministério de Comunicação da Igreja para ser disponibilizada para muitas pessoas em vários contextos, ambientes e lugares. Que Deus abençoe. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor nesse momento e nós te agradecemos, ó Deus, pela realidade do culto. Ó Deus, ainda que tenhamos restrições, é possível invocar o teu nome, é possível adorar o Senhor. Jesus Cristo, Ele é o mediador de uma nova aliança e a palavra de Deus diz que Ele está diante do Senhor, a majestade do Senhor na destra, nas alturas. E isso significa, ó Deus, que o culto é possível, que aonde adoramos o Senhor, adoramos em espírito e em verdade, e que o Senhor está presente na vida do seu povo. Abençoe e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Meus irmãos amados, a palavra de Deus, na epístola de Tiago, no capítulo 1, do verso 12 a 15, fala sobre a origem do pecado. E esse texto de Tiago, na epístola, do verso 12 a 15, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus irmãos, o salário do pecado é a morte. Aqui na epístola de Tiago vemos que o pecado consumado, ele gera a morte. E o pecado, ele nasce de um desejo pervertido, pecaminoso, e pecado, em essência, é errar o alvo. O propósito que Deus tem para nós, para a sua criação, para a natureza, para a nossa relação com o mundo. E nós sabemos que pela entrada do pecado, nossos relacionamentos vários foram afetados, especialmente nossa relação com Deus. E por essa razão, nós pedimos a Deus perdão. Quem confessa pecados na perspectiva do culto, só pode fazê-lo porque Jesus Cristo é o mediador de uma nova aliança. E Ele deu a sua vida por nós como sacrifício perfeito. E é por isso que nós podemos reconhecer e confessar os nossos pecados. Convido você a orar comigo nesse momento. Feche seus olhos, fique um momento em oração e depois eu vou interromper o silêncio fazendo uma oração de confissão de pecados. Senhor, nós já chegamos a Ti e nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor está presente, que o Senhor fala conosco. Senhor, não somos dignos, não somos merecedores. O salário do pecado é a morte e nós temos trabalhado nessa semeadura maligna. Mas o Senhor, ó Deus, manifestou a graça, manifestou o perdão. O Senhor é o Deus da misericórdia e por isso nós estamos aqui. Obrigado a Deus pela obra de Jesus no Calvário, pela obra de Jesus no seu ministério, pelo fato de que o Senhor amou o mundo de tal maneira que no passado tu fizeste uma promessa e hoje, no presente, o Senhor já consumou nossa redenção. Mas nós aguardamos a plena manifestação de todas as coisas. Até lá, Senhor, dá-nos a graça de nos arrependermos nesta vida, de confessarmos e buscarmos o Senhor em tempo de te encontrar. Essa é a nossa oração e clamor, no nome
de Jesus. Amém, meus irmãos, amém. Para você que está nos assistindo nessa transmissão, eu queria ainda convidar você agora a abrir a Escritura Sagrada no Salmo de número 18, texto da Palavra de Deus. O Salmo 18, ele fala sobre vitória e domínio. E o contexto desse salmo foi quando Deus livrou Davi das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Esse é o contexto desse salmo. E esse salmo nos leva a pensar sobre o sentido do culto. E no Salmo 18, verso 1 a 6, é o texto que eu gostaria de ler nesse momento e compartilhar com os irmãos. O texto da palavra diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Amém, meus irmãos? Então eu convido você nesse momento a orar comigo e a reconhecer que Deus é aquele que ouve o nosso clamor, Ele responde-nos quando estamos angustiados e Ele pode nos trazer livramento, salvação, esperança, com o seu braço forte, com o seu agir misericordioso, e Ele responde aos seus filhos que o invocam e o buscam de todo o coração. Oremos nesse momento na presença do Senhor e busquemos a sua presença que é santa e bendita. Senhor, nós estamos diante do Senhor nesse momento e nós reconhecemos, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor. E eu peço, ó Deus, que o Senhor fale as mentes e os corações, abençoe a vida do teu povo, que o Senhor edifique a tua igreja, que o Senhor fale ao coração do teu povo, possamos todos, ó Deus, estar juntos de ti, reconhecendo, Senhor, ó Deus, esse tempo, ó Deus, e também que o Senhor é digno de ser adorado, seja no lar, seja no trabalho, seja em casa, no contexto da família reunida, o Senhor é digno de ser adorado, nós adoramos o teu nome. Ó Deus, nós nos achegamos a ti, com a mesma expectativa do salmista, e com a mesma esperança de que o Senhor rompa os céus, manifeste a tua grandeza, a tua graça, o teu favor, e venha em auxílio, em socorro do teu povo, nós de ti esperamos. Em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos louvar e adorar o nome do Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia.
reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Justiça, igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Constranja com a tua glória e todo teu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a tua glória.
Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos amados, nesse momento nós vamos compartilhar a palavra de Deus, que está no livro de Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 3, a partir do verso 21. Nós vamos ler até o verso 26. Texto da palavra de Deus para nossa reflexão hoje, à luz das Sagradas Escrituras. O texto da palavra diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso
em silêncio. Oremos. Senhor, nós estamos diante do Senhor, da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade e a Tua palavra fala conosco. Quero pedir, ó Deus amado, que o Senhor fale, ó Deus, por essa transmissão, com o maior número de pessoas, ó Deus, que o Senhor permitir que esse ministério alcance. Que a palavra do Senhor, de fato, chegue às pessoas. E que o Senhor use a minha vida, apesar das minhas imperfeições e pecados, para comunicar a palavra nesse momento. E que o Teu Santo Espírito ilumine, ó Deus, a cada um dos ouvintes e que estarão assistindo e lendo a palavra, para que o Senhor mesmo os convença do pecado, da justiça e do juízo, e isso para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos. Amém. Meus irmãos amados, o livro de Lamentações do profeta Jeremias, posso já dizer assim, ele engloba 5 poemas que apresentam um lamento sobre a destruição de Jerusalém pelo exército babilônico no ano de 587 a.C. Relata também a tomada da cidade de Jerusalém, marca o fim do reino de Judá e o começo do cativeiro do povo na Babilônia. Os sobreviventes desse drama relembram os trágicos acontecimentos que passaram e esforçam-se para os compreender. Apesar dos pecados do povo, a bondade do Senhor ainda não está esgotada. Há com efeito boas razões para aguardar o futuro com confiança. Esse livro, o livro de Lamentações, ele foi composto pouco depois da queda de Jerusalém. O texto hebraico não dá o nome ao autor, mas a tradição atribui ao profeta Jeremias, em cuja atividade profética o destino e a destruição de Jerusalém ocupam um lugar privilegiado. Características notórias desta poesia são, por exemplo, a composição alfabética, acróstico, em que os versos se agrupam por estrofes, cada uma das quais principia sucessivamente e por ordem com uma das 22 letras do alfabeto hebraico. São os casos das Lamentações dos capítulos 1, capítulo 2, capítulo 4, cada uma das quais compreende precisamente 22 estrofes. Outros recursos estilísticos são a linguagem figurada, o uso do vocabulário raro e as repetições. Este livro, ele pode ser sintetizado no seguinte plano: o estado de Jerusalém é como o de uma viúva a lamentar. Você vê isso no capítulo 1, verso 1, até em diante. Em segundo lugar, o Senhor, ele é inimigo de Jerusalém, ou ele se apresenta como inimigo de Jerusalém, nesse contexto de juízo. Em sequência, um homem é angustiado e desesperado, mas ele ainda espera no Senhor. É o que você vai encontrar no capítulo 3, 1 até o capítulo até em diante. Depois, destruição de Jerusalém. Depois, os judeus exilados oram por misericórdia divina. Essa é a estrutura, meus irmãos, desta obra, livro de Lamentações, que nós já adiantamos aqui, o provável autor, o profeta Jeremias. Meus irmãos, a mensagem que nós gostaríamos de trazer é uma mensagem que, volta e meia, eu gosto de pregar sobre ela, porque ela anuncia um tema da maior importância, que nunca pode ser perdido, precisa sempre ser resgatado: a esperança. Mas tem dias, meus irmãos, que a necessidade que temos de esperança é ainda maior. Nós precisamos ainda mais de esperança. E esses são dias que vivemos hoje, aonde é necessário resgatarmos o sentido da esperança. Quando nós olhamos fatos que geram desesperança, notícias que chegam até nós e não são boas, ou quando nós olhamos circunstâncias que nos levam a lamentar, é possível que nós sejamos tomados por um sentimento de desesperança. Foi justamente pensando nessa realidade que eu comecei a escrever uma série de devocionais no ano de 2020, esse presente ano,
denominado Palavra de Esperança. E desde o início, o texto que me veio à mente foi esse, do profeta Jeremias, de Lamentações, do capítulo 3. Especialmente esta expressão: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre o tema renove a sua esperança. Esse é o tema que nós gostaríamos de desenvolver hoje com os irmãos e estar trabalhando com cada um deles. Renove a sua esperança no Senhor. E eu queria orar nesse momento, que nós orássemos, buscássemos o Senhor, estivéssemos na sua presença santa, bendita, pedindo que Ele esteja nos esclarecendo, iluminando e falando conosco por meio da sua palavra. Oremos. Senhor, nós estamos diante do Senhor nesse momento. E nós te agradecemos, ó Deus, porque só o Senhor pode renovar a esperança do teu povo, pode falar aos corações do teu povo e pode manifestar sobre nós a tua graça. Vem em socorro do teu povo, em auxílio dos teus filhos, e abre o nosso entendimento. E hoje, ó Deus, por meio dessa palavra, renova a esperança daquele que chega à tua presença e precisa ouvir essa palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos amados, permita-me ler novamente o texto. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Meus irmãos, eu vejo aqui pelo menos 3 motivos para que nós venhamos a renovar a nossa esperança no Senhor. E eu queria que você considerasse cada um deles. Em primeiro lugar, nós devemos renovar a nossa esperança no Senhor, trazendo à memória aquilo que pode nos trazer esperança. É o que diz o verso 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aqui eu queria, meus irmãos, compartilhar com vocês umas reflexões sobre esse tema. Eu queria dizer já nesse momento o seguinte: a mente é um campo de batalha, meu irmão. Na mente nós vencemos ou perdemos uma guerra, e isto sem um único tiro. Uma mente fraca, ela pode ser facilmente conduzida, uma consciência fortalecida, porém, ela suporta as piores adversidades sem nunca desistir. O lamento e o luto têm o seu lugar e necessidade. A nossa cultura baniu a sua expressão e, por esta razão, tem colhido elevados índices de depressão. No reino de Judá, nos dias do profeta Jeremias, o luto e o lamento eram justificáveis, pois eles apontavam para o justo juízo de Deus, que os conduziram ao exílio. Contudo, mesmo neste cenário de profunda dor, de sofrimento, de lamento e de desesperança, eles não deixaram o luto, o lamento e a dor prevalecerem na sua mente e no seu coração. Era necessário que a sua esperança fosse renovada, e eles renovaram a sua esperança, trazendo à memória aquilo que poderia dar-lhes esperança. Meus irmãos amados, nós precisamos lembrar que o nosso Deus, Ele é um Deus que age na história, um Deus que agiu no passado, um Deus que age no presente e um Deus que é a nossa esperança do futuro. Nós precisamos recordar que Deus é o Deus que um dia nos salvou, nos redimiu, nos resgatou. Que esse Deus, Ele é um Deus de aliança, berit, pacto, e que esta aliança é inquebrantável. Sabe por quê? Porque ela está firmada no caráter dEle e não no caráter volúvel dos homens. Nós precisamos recordar que Deus nunca deixou de dar testemunho de si mesmo,
e Ele nunca nos abandonou, apesar dos nossos pecados, mas Ele sempre enviou mensagem da sua parte de reconciliação, de graça e de misericórdia. Nós precisamos nos lembrar que Deus ele fez uma promessa de redenção no passado. Ele trouxe no tempo e na história o Redentor, Jesus Cristo. Jesus, ele deu a vida pelos nossos pecados. Ele venceu a morte porque ele morreu. Ele ressuscitou. E ele é a promessa mais gloriosa do futuro. Então, meus irmãos amados, nós não podemos nos entregar à desesperança, porque na linguagem bíblica e na linguagem que você encontra em outro livro maravilhoso, poético, o livro de Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Então, meus irmãos amados, trazer à memória o que pode nos dar esperança é recordarmos quem é o nosso Deus, é recordarmos que Deus está presente, é recordarmos que a redenção é uma promessa de Deus, que Ele concretiza, Ele manifesta esta graça bendita, Ele é Deus perdoador, Ele é Deus gracioso, e Ele é Deus que traz reconciliação e promessas para o seu povo. Mesmo em dias de lamentação profunda, e eu não vou dizer que não eram circunstâncias para se lamentar, eles precisavam lamentar mesmo. Eles viram o templo ser destruído, eles viram os utensílios do templo serem levados, as riquezas da nação serem levadas, eles viram a face dos anciãos não sendo reverenciada, eles contemplaram toda sorte de desonras, eles viram a fome e a miséria vindo de todos os lados, eles viram o sofrimento e o exílio se concretizarem, mas mesmo nesse cenário, eles ainda contemplavam a Deus, eles ainda esperavam no Senhor, eles ainda observavam como quem vê o invisível, eles aguardavam em Deus, e quando eles não têm nada nas circunstâncias para contemplar, eles decidem olhar as circunstâncias passadas, porque elas testemunham um Deus que agiu, e esse Deus é um Deus eterno, e é um Deus que está presente nos piores e mais difíceis cenários, por mais desolados que eles sejam. Então, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo essa transmissão, você que está ouvindo essa palavra, saiba que você pode recorrer a Deus que agiu no passado. Há um outro ponto que eu queria destacar ainda nesta divisão, é que todos nós precisamos de esperança. A esperança, ela precisa ser resgatada urgentemente na nossa vida. A esperança, segundo um terapeuta de casais cristão, é o que faz um casamento em crise não chegar ao final, porque se tem esperança de que vai melhorar. A esperança, de acordo com o apóstolo Paulo, é uma virtude cardeal que, junto com a fé e o amor, permanecem quando tudo mais perde a sua razão e sentido de ser. Esperar em Deus, segundo o profeta Isaías, é a certeza da renovação espiritual e do vigor físico e mental. Esperar em Deus, ou ter esperança, aqui no livro de Lamentações, é trazer à memória os feitos de Deus do passado e se lembrar que Ele é Deus que age na história, mesmo que o cenário seja desolado e difícil. Ora, meus irmãos amados, para o intérprete e compositor cristão Marcos Almeida, esperar é caminhar. Uma mente esperançosa encontra em Deus as razões para crer, amar e prosseguir. Saiba disso, meu irmão, a nossa mente é um campo de batalha. Que Deus possa triunfar sobre as fortalezas e sofismas mentais, que Ele vença todas as rebeliões e que Ele destrone todas as suas ansiedades e temores íntimos, desbarate todos os levantes do inferno contra a sua vida e todas as agudas setas dos filhos de Belial, que Deus expulse toda a incredulidade do seu coração e da sua mente, e Ele restitua a sua plena sanidade mental, ilumine o seu coração, e Ele guarde a vossa mente.
e que Ele faça isso por meio do seu Santo Espírito. É isso que nós precisamos e esperamos em Deus, que Ele possa renovar a nossa esperança. Para que Deus renove a nossa esperança, nós precisamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Em segundo lugar, meus irmãos amados, eu quero dizer que nós devemos, de acordo com esse texto, renovar a nossa esperança, nos agarrando à misericórdia de Deus. Veja só o que diz o verso 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações capítulo 3, verso 22 e 23. É comum nós usarmos na nossa língua a expressão foi por um triz. Quem já usou essa linguagem? Você já usou? Também, com sentido semelhante, nós usamos uma outra expressão assim, ó, foi por um fio, hein? Segundo um estudioso de etimologia, estas duas expressões têm o mesmo significado e origem. Escapar por um triz seria a mesma coisa que escapar por um fio. Às vezes a gente escapa por um fio, hein? O profeta Jeremias, ele interrompe nesses versos a sua lamentação e ele volta a sua atenção para a misericórdia de Deus. E aqui, meu irmão, eu queria falar algo para você. Eu me lembro de ouvir algumas mensagens, reverendo Edson principalmente, e ele dizia o seguinte, ele tinha uma frase que me marcou, ele dizia assim, se a esperança, nossa, ela for um fio, ele falou assim, você se agarra nesse fio e dá um nó, me lembro certinho. E ele disse assim, sabe por quê? Porque esse fio é a misericórdia de Deus, e ela é inquebrantável, ela é inquebrável, ela não pode ser destruída. Aqui, meu irmão, eu queria dizer isso para você. Agarrar-se à misericórdia de Deus é você saber que Deus, ele tem um caráter misericordioso, ou seja, ele coloca o seu coração em nossas misérias. Ele é um Deus que se compadece, ele é um Deus bondoso, ele é um Deus que não nos trata segundo os nossos merecimentos pecaminosos. Ele é um Deus que mesmo sendo justo e podendo aplicar toda a sua justa ira contra o pecado, ele decide nos poupar e ele faz isso punindo e sacrificando o seu próprio Filho, Jesus Cristo, o Redentor. Isso significa que ele decidiu passar por cima, sentido de fechar a Páscoa, e ele não nos trata segundo os nossos merecimentos, mas ele manifesta sobre nós graça e redenção. Deus é misericordioso. Me lembro também de uma outra mensagem, ouvida em conferência, uma frase que me marcou, uma conferência de aniversário da igreja. O preletor disse o seguinte, saiba isto, nós somos mais pecadores do que pensamos. Nós somos mais pecadores do que pensamos. Mas Deus é mais misericordioso do que imaginamos. Graças a Deus. Porque nós somos mais pecadores do que pensamos. Mas a certeza que nós temos é que Deus é mais misericordioso do que imaginamos. A misericórdia do Senhor não tem fim. Ela renova-se cada manhã, diz Lamentações. Então veja, meus irmãos, mesmo aqui, no meio do lamento, não se perde o equilíbrio, não se perde a sanidade, não se perde o controle, porque se contempla a Deus. Eu quero dizer para você que hoje pode estar triste, enxugando as suas lágrimas, porque você está vivendo a dimensão do luto, sofrimento. O luto traz dor, sofrimento, afastamento. Mas o luto não é justificativa para que você se entregue ao desespero e para que você perca o equilíbrio pessoal. Pode ser, meu irmão, minha irmã, que você está sofrendo o infortúnio, a tragédia, o sofrimento de ordem econômica, mas todos esses sofrimentos, eles não são justificativas
para que venhamos a perder a noção do equilíbrio e o senso de esperança, porque a nossa esperança não está firmada em nós, a nossa esperança não está firmada nas circunstâncias, a nossa esperança não está firmada no noticiário, ela está firmada em Deus, no caráter misericordioso de Deus e no fato de que Deus é a porção e a herança do seu povo. É como diz Abacuque, ainda que a figueira não floresça. Meus irmãos, isso então quer dizer que nós precisamos buscar a Deus, andar nos seus caminhos, depender da sua graça, clamar por sua misericórdia e nunca perder o senso que nos permite atravessar momentos difíceis. Eu não estou dizendo que você vai passar por esses momentos como um Superman. Eu não estou dizendo que você vai atravessar esses momentos como se você fosse imbatível, como se você estivesse sorrindo sempre, como se você fosse uma rocha impenetrável. O que eu estou dizendo é que existe ternura e graça no fato de Deus sustentar a sua vida, mesmo que você esteja no vale da sombra da morte. Mesmo que você esteja num cenário difícil, mesmo que você esteja em meio às intempéries desta vida, em Deus é possível esperar. A conclusão de Jeremias aqui é clara, ele e o seu povo só não foram totalmente destruídos pelo invasor caldeu, porque Deus manifestou sua misericórdia e favor. Apesar do povo judeu estar sobre a justa disciplina do Senhor, Deus não os abandonaria por completo, antes haveria de preservá-los, demonstrando a sua fidelidade à aliança. Eles escaparam por muito pouco, e as razões estavam todas em Deus. Em nossas vidas também podemos ver esta mesma verdade bíblica. Quantas vezes nos sentimos totalmente inseguros e não vemos nenhuma possibilidade ou esperança, é como se estivéssemos pendurados por um fio fino e frágil e pressionados por todas as nossas culpas e impossibilidades. Esta é uma imagem sombria e desesperadora. Porém, se este fio representar a misericórdia de Deus, então sabemos que este fio é inquebrantável. Pois as misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Meu irmão amado, eu queria que você contemplasse comigo a seguinte imagem. Os nossos primeiros pais, de acordo com o livro de Gênesis, eles caíram. Eles não guardaram o seu lugar original, que era o Éden, a presença de Deus, a árvore da vida e o encontro com Deus. A fidelidade à aliança, o pacto das obras. E eles decaíram do estado de santidade original, eles deram ouvidos à voz de Satanás personificado na serpente, ali no paraíso. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e Deus havia dito que a partir daquele primeiro pecado, a morte entraria no gênero humano e eles morreriam. Se Deus, naquele tempo remoto, naquele período longínquo, nos primórdios da humanidade, quando nós ainda não tínhamos toda essa descendência humana que hoje existe, se Deus, ele tivesse consumado o seu justo juízo, ele estaria sendo totalmente justo. Totalmente justo. Ele poderia pôr fim à linhagem humana ali mesmo. E ele poderia ter levado à morte eterna o primeiro casal, os primeiros pais, no contexto da queda, imediatamente. Mas não é isso que a Bíblia registra que aconteceu. A Bíblia registra que Deus, ele fez roupas, vestimentas para os nossos pais. A Bíblia diz que Deus os expulsou do Éden, é verdade, mas que Deus continuou se revelando a eles,
E lá mesmo, naquele cenário de juízo, ele fez uma promessa que o descendente de Eva, ele pisaria a cabeça da serpente, mas a serpente feriria o seu calcanhar. Gênesis 3,15, para ser mais preciso. O que eu estou querendo dizer, meu irmão, minha irmã, é que desde o princípio do mundo e desde a queda dos nossos primeiros pais, quantos dias existiram? Quantas manhãs nós presenciamos? Em todas elas, a misericórdia do Senhor se renovou. Em todas elas, Deus preservou o gênero humano e manifestou graça. Em todas elas, Ele trouxe a sua promessa de redenção, que Ele concretizou por meio de Jesus Cristo. Então, eu quero dizer para você, cada manhã, cada nascer do sol, me lembra que Deus é misericordioso, que as misericórdias dele se renovam todos os dias e que por isso não somos destruídos. Em terceiro lugar, meus irmãos amados, nós precisamos renovar a nossa esperança no Senhor. Nós vimos aqui, trazendo à memória o que pode nos trazer esperança. Segundo lugar, nos agarrando à misericórdia de Deus, porque Ele é misericordioso. E em terceiro lugar, esperando no Senhor. Esperando no Senhor. E a palavra esperança nos lembra espera. Esperando no Senhor. É o que você vai ver aqui no verso 24 a 26. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor e isto em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta, o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige e nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Amados, nesse terceiro ponto eu quero dizer o seguinte: é necessário lembrar quem é o nosso Deus e renovar a sua esperança, trazendo a memória. É necessário nos agarrarmos à misericórdia de Deus e lembrarmos que ela é a razão de não sermos consumidos. Em terceiro lugar, é necessário, em dias de calamidade, em dias de dor, em dias de sofrimento, em dias de frustração e angústia pessoal, é necessário esperar em Deus. Repita comigo: eu espero em Deus. Eu espero em Deus. Esperar em Deus aqui, meu irmão, é ter esperança no Senhor. É reconhecer que Deus é o nosso galardão, Ele é a nossa herança, Ele é a nossa recompensa. Se nós aguardamos nas circunstâncias desta vida, certamente seremos frustrados. Certamente seremos frustrados. Agora, se a nossa esperança é o Senhor, Ele é a recompensa da nossa alma. Ele é aquele que traz sentido a cada um de nós. Ele é aquele que renova a graça e a misericórdia. Espere no Senhor, meu irmão. Confie em Deus. Busque a Deus. Coloque-se diante do Deus eterno. Essa espera significa fazer o bem. Essa espera significa ficar em silêncio. Não tem nada de bom a dizer? Fica calado. Mas fique calado diante de Deus, com expectativa em Deus. Está sendo agredido? Ofereça outra face. É o que diz aqui, é o que diz a ética do Sermão do Monte. Está sendo injustiçado? Aguarde a redenção do Senhor, o livramento, a misericórdia.
Espere em Deus, mas faça uma espera ativa de quem confia em Deus e depende da sua promessa de redenção. Como Deus, Ele pode renovar a nossa esperança? Trazendo à nossa memória a sua obra redentora, nos ajudando a compreender a sua graça e misericórdia, nos ensinando a ter esperança, e a base da esperança é esperar em Deus. Eu quero orar com você nesse momento, e eu quero pedir que Deus esteja abençoando a vida do seu povo. Também quero que você esteja colocando a sua vida diante do Senhor. Qual é a circunstância? Eu não sei. Talvez a circunstância é o luto, né? Talvez a circunstância é uma enfermidade. Dias de enfermidade esses que vivemos. Talvez a circunstância é uma frustração pessoal. Talvez a circunstância é a falta de reconhecimento profissional ou qualquer outra dor ou sofrimento, não sei. Uma limitação, um trauma. Mas eu sei que há um Deus misericordioso. Talvez nosso sofrimento seja decorrente dos nossos pecados, juízo de Deus. Para isso existe arrependimento e busca da misericórdia do Senhor revelada no Evangelho. Mas eu sei que a misericórdia de Deus é a base da verdadeira esperança. E eu quero dizer para você, esta esperança é uma chama acesa na escuridão. Isso significa que quando ela está acesa, nós podemos continuar caminhando. Continuar caminhando. Esperar é caminhar. Na linguagem de uma música de Marcos Almeida. Espere em Deus, caminhe nessa vida, na expectativa de encontrar em Deus a sua herança, o seu consolo e o seu Salvador. Quero orar nesse momento. Amado Deus, nós estamos diante do Senhor e nós confessamos os nossos pecados. Quero pedir a tua misericórdia e graça sobre nós. Quero pedir, ó Deus, o teu favor sobre nossas vidas. Coloco diante do Senhor a vida do teu povo. Peço que o Senhor fale ao coração de cada um dos teus filhos. E agora, ó Deus, que finalizamos esta reunião, que o Senhor abençoe e fale aos corações de cada um. Em nome de Jesus. Amados, recebei a bênção do Senhor. Que o amor de Deus o Pai, que a graça revelada em Deus o Filho, que a comunhão, o poder e as consolações de Deus o Espírito Santo esteja convosco, povo de Deus, todos os dias, até que Cristo volte, com poder e glória. Toda a igreja diga amém. Amém. Então, aqui desse culto. O conselho da igreja tomou a decisão de, por 2 semanas, manter a suspensão das atividades presenciais. É um tempo difícil, nós entendemos que é necessária uma medida de segurança para todos e nós temos expectativa de que o cenário melhore. A cada 2 semanas nós vamos fazer nova avaliação e eu quero agradecer imensamente a fidelidade dos irmãos em todos os aspectos, inclusive nas contribuições regulares de dízimos e ofertas que têm sustentado esse ministério, mesmo sem atividades presenciais e plenas. Já tem 4 meses que nós não temos atividade plena presencial e Deus tem nos suprido em graça todos os dias. Só Deus para fazer isso. Então eu peço que você continue mantendo a fidelidade e eu lanço um desafio. Não esmoreça na vida devocional. Não esmoreça no culto doméstico. Encontre caminhos de adorar a Deus. Se você tem recebido recursos devocionais em áudio, em texto, em vídeo, transmissões ao vivo, não perca as oportunidades de comunhão e de graça, porque, meus irmãos, nós precisamos disso. E se não fizer nada disso, então ajoelhe aí, faça o culto doméstico no seu lar e busque e invoque o nome do Senhor na sua família. Mas não deixe de buscar a Deus, de ler a palavra, de orar,
é tempo de buscar a Deus, estarmos alerta, meus irmãos. Alerta. Essa palavra é para todos e para mim também. Em nome de Jesus, grande abraço. Saúdo todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.